Olá, tudo bom? Eu me chamo Maríndia, tenho 30 anos, sou portadora de fibrose cística e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre doação de órgãos e como que funciona todo esse processo. Eu tenho aqui uma cola, né? Porque o Fausto Silva também tem cola, então não tem problema eu ter uma colinha. E eu vou gravar esse vídeo porque eu faço muitas postagens e escrevo muitos textos no meu Instagram falando sobre doação de órgãos. Mas muitas pessoas não querem ler, né? Ou preferem assistir vídeo, enfim. Então eu vou fazer das duas formas sempre. Vou sempre gravar um vídeo e vou continuar com as postagens e os textos escritos, tá bom? Primeiramente, eu queria falar para vocês sobre a questão do transplante, né? É uma fila única, né? E o transplante, ele não é a cura de uma doença. O transplante, ele é o tratamento. Maríndia, por que não é a cura? Porque depois que essa pessoa é transplantada, vai ter que continuar assim com o tratamento, vai ter que continuar tomando os medicamentos em casa e, no meu caso, eu sou portadora de fibrose cística, e eu vou continuar sendo portadora de fibrose cística, porém, sem a produção de secreção no pulmão. Mas eu tenho uma doença no sangue, né? E por passar pelo transplante, eu vou precisar continuar tomando as medicações. Então, o transplante, ele não é a cura para as doenças, ele é o tratamento, tá? A fila é única, é uma fila nacional. O que diferencia a questão da fila, né? É o grau de risco ou de gravidade de um paciente para o outro. Então, por exemplo, eu sou o número 44 da fila. Se o paciente número 60, que é o paciente que vem depois de mim, ele apareceu um pulmão compatível com ele e não comigo, ele vai passar na minha frente e ele vai ser transplantado antes de mim. Ou também, por exemplo, se a pessoa que chegou depois tiver uma situação mais grave do que eu, ela é transplantada primeiro do que eu. Então é uma fila, mas a sequência dessa fila vai depender da gravidade de cada paciente e da compatibilidade do órgão, tá? A captação de órgãos, né? E o transplante é regional. Por que essa captação e o transplante é regional? Normalmente ela é regional, é feita dentro do estado, num lugar fixo, por conta do tempo de isquemia de um órgão para o outro. Então, cada órgão ele tem um tempo de vida após o óbito, né, a morte encefálica do paciente. Então, por exemplo, se o paciente vem a óbito lá no interior, lá em outra cidade, e não tem a coleta apropriada, não tem o transporte apropriado, como que esse órgão vai vir até Porto Alegre, tudo isso que eu estou falando é um exemplo, né? E chegar aqui com qualidade de vida aquele órgão. Então, normalmente, a captação de órgãos e o transplante, ele é regional, eles ficam localizados em alguns centros específicos. O tempo de isquemia tem uma tabelinha, eu posso postar para vocês. O tempo de isquemia é o tempo de morte de cada órgão, quando ele não serve mais para ser transplantado. Posso postar aqui para vocês mais adiante. Vejamos o que é mais importante. Uma outra coisa importante, às vezes as pessoas falam por que tem tão poucos centros de captação e de transplante. A gente precisa ter um aperfeiçoamento do conhecimento, tanto da população como da parte médica, incentivar isso nas faculdades, falar sobre esse tema com mais frequência, ter um aprimoramento na parte técnica das equipes em geral, enfermagem, dos médicos, porque não é um tema assim tão procurado pelas próprias áreas, né? E também outra questão é a parte estrutural, ter pontos de apoio específicos e com os devidos materiais e equipamentos, além dos devidos profissionais, para que isso possa ser feito. Tá? Deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo mais alguma coisa.
Por que os pacientes precisam se mudar de endereço, como eu? Eu sou do interior da Bahia, de Luiz Eduardo Magalhães, e tive que me mudar aqui para o Rio Grande do Sul. A demanda ela é maior que a oferta. Então, os pacientes eles precisam se mudar porque nos locais como os de interior, igual na minha cidade, não existe nem a captação e nem o transplante. E então a gente precisa procurar um centro específico e quando chega nesse centro específico, tem muitas pessoas procurando e tem poucos órgãos que foram doados, né? E aí tem essa extensão da fila que a gente aguarda aí sempre mais de 1 ano, mais de 2 anos à espera de um órgão para poder continuar vivendo. O Brasil ele precisa de mais centros de transplante, isso eu já falei, né? É nítido, a gente percebe que tem centros específicos que eu conheço e que eu tive bastante contato. Foi em São Paulo, que era onde eu ia fazer inicialmente o transplante, e depois aqui em Porto Alegre, né? Acabei me mudando para o Rio Grande do Sul por conta da família da minha mãe, que mora aqui próximo. Ia facilitar bastante pra gente, né? Além de conhecer uma outra paciente da minha região que já tinha sido transplantada e que veio para Porto Alegre, então eu pude recolher várias informações importantes com ela e isso me ajudou bastante. O número de vidas que esperam, a gente tem que procurar falar vidas e não números, né? Não é o número de pessoas que esperam. Nós não somos números, nós somos vidas. E se você passar essa informação adiante falando que nós somos vidas e não números, isso vai fazer com que as pessoas prestem mais atenção nesse assunto. Então hoje tem aproximadamente 46 mil pessoas aguardando na fila de transplante. Então nós somos 46 mil vidas à espera de um órgão. Sendo que desses 46 mil, 29.993 estão aguardando pelo transplante de rim. O rim é o que mais tem a procura, a espera na fila de transplante. Por quê? Porque o rim, ele tem uma máquina que quando o rim não está trabalhando, o tempo de espera da pessoa, essa máquina pode fazer o serviço que o rim faria no organismo. Mas isso não é uma coisa ad eterna. Então o paciente entra na fila para poder passar pelo transplante. Já outros órgãos, como o pulmão, que é o meu caso, o coração, não existe uma máquina que faça esse serviço. E muitas vezes os pacientes vêm a óbito antes de conseguir o transplante. Nesse cálculo de 46 mil pessoas que estão esperando por um órgão, não está incluso as pessoas que estão na fila para doação de medula. Esse a gente pode falar em outro momento. Tudo isso que eu estou falando com vocês eu aprendi com o Instituto Gabriel, que é o instituto que divulga a doação de órgãos no Brasil. Eu faço parte do projeto deles, Embaixadores da Chama. Caso vocês desejem participar, basta entrar no site e entrar em contato com eles, falar que vocês desejam ser embaixadores da Chama. O embaixador da Chama ele vem com essa missão de divulgar isso e de resgatar mais pessoas para que sejam embaixadores da Chama também. Nesse cálculo não está incluso as pessoas que estão aguardando na fila por uma doação de medula, porque esse é um número muito maior, aproximadamente por ano, entram 3 mil pessoas todo ano, então são muitas pessoas, e é mais detalhado esse assunto. Em outra oportunidade a gente fala sobre isso. Para vocês terem uma noção do tanto que né, 46 mil pessoas, entre aqueles que ainda estão no processo, tentando entrar na fila, demora um pouco, então vamos arredondar para 50 mil pessoas. 50 mil pessoas é equivalente ao estádio do Pacaembu lotado. É muita gente esperando por um órgão no Brasil. E uma coisa que eu acho importante ressaltar, até a nossa professora falou com a gente, para e pensa só, um doador de rim, ele salva 2 pessoas. Né? Um doador de córnea, ele salva 2 pessoas. Né? E o doador de pulmão, normalmente é só uma pessoa, o coração é só uma pessoa. Então, quando uma pessoa vem a óbito, ela salva várias outras vidas. E para você ser doador, não precisa de documento. Tem pessoas que ficam preocupadas
eu vou deixar escrito. Não precisa disso. Basta você conversar com a sua família e avisar eles sobre a sua vontade de ser doador, né? E falar sobre esse assunto em casa. Não basta você sentar na mesa e falar, olha, família, eu quero ser doadora de órgãos quando eu morrer. Eles vão escutar, eles vão absorver isso, mas lá na frente, quando alguém da sua família vier a óbito, vai ser muito sofrido, muito doloroso, se vocês não debaterem sobre esse assunto. Então, depois que você terminar de assistir esse vídeo, tira 2 minutinhos e conversa com a sua família sobre isso. Muitas pessoas falam que o Brasil está adiantado na fila de transplante. Não é bem assim, né? O Brasil, por milhão de habitantes, ele está muito abaixo do número de transplantes que é realizados em outros países. Realiza-se muitos transplantes no Brasil, porque o Brasil é um país muito grande. Mas, em comparação com o número de habitantes, é muito inferior a outros países, tá? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa importante. Olha o tamanho da minha cola. Vamos ver aqui, já estou finalizando, tá bom? Eu sei que o vídeo fica um pouco longo, mas é muito importante para você poder entender bem o que é esse universo de doação de órgãos e por que de cada detalhe, porque senão às vezes você fica na dúvida. O que precisa então melhorar no Brasil? Vou fazer um resumo. A gente precisa melhorar o sistema por completo, incentivar mais a doação de órgãos, seja por propaganda, por placas na cidade, falar sobre esse assunto na rádio da sua cidade, pedir que as televisões, as mídias falem sobre isso, né? Melhorar e resgatar mais pessoas para a equipe de captação de órgãos, aumentar o número de leitos para transplante. Isso é no Brasil todo. Então, é basicamente essas coisas. O que você pode fazer? É cobrar do seu governante, ligar na rádio, pedir para falar sobre esse assunto, levar um médico na rádio para falar sobre isso, colocar placas na cidade, pedir patrocínio para quem tem gráfica e você também ajudar com isso, para que esse assunto fixe cada vez mais na nossa memória. Já falei aqui, né, que aproximadamente 3.000 pessoas ingressam por ano na fila de transplante de medula, então são muitas pessoas e é muito difícil encontrar um doador compatível, primeiramente porque poucas pessoas se cadastram para ser doador, isso é muito triste. E, bom, era isso que eu queria falar. O meu nome é Maríndia, eu sou portadora de fibrose cística, eu estou na fila de transplante de pulmão aqui em Porto Alegre e eu estou ansiosa, aguardando por um órgão compatível. Esse período de pandemia não está sendo fácil para ninguém, é muito difícil, mas pense que o que você está passando agora, nós que temos essas doenças, já passamos há muito tempo. Faz 30 anos que eu trato da minha doença. Antes dos 14 a gente não tinha o diagnóstico fechado e ficava buscando o diagnóstico, não conseguia. A partir dos 14 anos eu tive o meu diagnóstico e desde então, sempre que eu vou ao hospital, eu tenho que colocar máscara, eu não posso abraçar outra pessoa que é portadora de fibrose cística. Eu posso ter contato com outras pessoas, mas quem é portador de fibrose cística, não. E eu já sabia que um dia poderia acontecer de eu entrar na fila de transplante. Então esse isolamento, quem tem a minha doença, já viveu muitas outras vezes. Fora que a gente interna muitas vezes durante o ano. E ainda tem que conciliar isso com o trabalho, porque nem todas as pessoas têm essa compreensão do quanto é difícil uma pessoa que não tem doença e que nem toda doença ou necessidade especial ela é externa. Às vezes a necessidade especial está aqui dentro. No meu caso, é no pulmão. Então é isso, eu espero ter contribuído para o conhecimento sobre doação de órgãos. Uma pessoa pode salvar até 8 vidas e o doador de sangue pode salvar até 4 vidas. Obrigada por você ter assistido esse vídeo e se você puder, compartilhe com a sua família e com seus amigos. Beijo!